Bom, pessoal, eu estou com outro projeto aqui que eu quero mostrar para vocês algumas modificações, né? Por exemplo, começando aqui pela nossa camada de infraestrutura, né? Eu implementei o meu repository aqui, ó, Brand Repository, Model Repository, Vehicle Repository, certo? Na minha camada de infraestrutura. Eu não coloquei na minha camada de aplicação, tá? Simples. Ah, Outra coisa que eu fiz, galera, o meu domínio. Eu criei aqui, além dos meus domínios de brand, model, vehicle, eu criei um domínio de exceções, tá? Como assim, Arandil? Por que eu fiz isso? Galera, eu utilizei as exceções do PHP para me retornarem algumas coisas. Por exemplo, eu tenho aqui o domain exception, certo? Que é uma exceção normal do PHP, tá bom? Eu tenho aqui o server exception, que faz essa extensão, o validate exception, que também faz essa extensão. Todos são classes abstratas, tá? Eu tenho aqui uma mensagem, certo? Para ser adicionada nesse domínio. E o que foi que eu fiz? Aqui na minha application, eu tenho o server exception, que estende desse meu domínio aqui. E o que eu fiz, galera? Além de receber a minha mensagem, de implementar essa mensagem aqui, eu utilizei o código da minha exceção para adicionar o código HTTP, certo? Como assim? Aqui basicamente, galera, esse projeto aqui é uma API. Então, se eu tiver um erro no servidor, eu vou utilizar essa exceção aqui para me retornar a mensagem do erro e o código HTTP do erro. Se eu tiver um erro de validação, da mesma forma. Então eu utilizei as exceções do PHP para montar o meu retorno com a mensagem e com o código HTTP correto. E como é que fica isso no meu controller? Deixa eu pegar aqui um create, por exemplo. Eu tenho o meu bloco aqui, um bloco try-catch. Aqui é todas as dependências, tá? Outra coisa, galera, um detalhe aqui importante é que eu estou dependendo da minha request. Essa request aqui é a request da minha biblioteca, tá? Era demais no outro projeto lá que a gente construiu, você separou bem. Realmente, ali eu fiz a separação. Galera, no dia a dia, eu tento fazer ao máximo, seguir ao máximo os ideais da arquitetura limpa. Mas dependendo do tempo, eu isolo realmente a minha camada de domínio, tá? É a camada que eu realmente isolo no meu software. Então, às vezes, eu vou infringir essa regra na minha camada de aplicação. Eu vou, no meu controller ali, a minha dependência ser uma dependência direta de alguma coisa, de algum componente meu, certo? É um projeto pessoal, um projeto meu aqui, eu não vejo problema em relação a isso, tá? Então eu realmente isolo a minha camada de domínio. Eu tento seguir às vezes em relação a tempo e tal, mas caso eu não consiga, eu faço isso aqui. Então, pessoal, eu tenho aqui um bloco try-catch, certo? Onde eu crio aqui a minha brand. Eu vou chamar aqui o brand handler, certo? Para criar. E se tudo ocorrer certo, ele vai me retornar um JSON aqui com o código 201 de criado. Se aqui dentro ocorrer alguma exceção, eu vou conseguir pegar no catch, certo? Por exemplo, vamos aqui no meu domain handler. Se tiver algum erro de validação, pessoal, eu estou retornando aqui o meu validate exception. Eu estou retornando aqui, cadê? Acho que tem aqui embaixo o server exception, porque aqui no meu construtor eu peço essas validações, tá? Essas exceções, desculpa, essas exceções. Outro detalhe, pessoal, é que no meu boundary aqui, não nesse caso, aqui eu só estou dando uma exceção, certo? Mas teve em outros projetos que eu utilizava o construtor, como eu estou utilizando aqui, e o que eu fazia? Eu recebia essas dependências aqui de exception, tá? Então, caso o dado fosse em branco, eu já gerava uma exceção, certo? Seria, dependendo da minha validação, do que eu faria de validação, eu já poderia matar algumas coisas, tá? Então, na minha validação lá, eu não precisaria verificar se o dado está em branco.
certo? Porque eu já posso fazer essa verificação aqui, tem projetos que eu fiz isso. E galera, um detalhe que eu não mostrei no projeto lá, certo? Mas é em relação a testes, ó. Quais são os benefícios? Eu tenho o meu brand test aqui, ó. Eu vou utilizar o meu create, certo? Eu chamei o meu brand boundary, passei essa string, eu criei o brand create handler, eu passei o repository. Isso aqui, galera, esse repository aqui, por exemplo, não é o repository da minha infraestrutura. É o repository que eu criei aqui em classes, tá? Então, aqui eu não manipulo o banco. Pessoal, eu não interajo com o banco de dados. Eu criei para testar, eu criei uma classe que simula um repositório, certo? E eu consigo testar o meu domínio sem necessariamente enviar um e-mail, sem necessariamente utilizar o banco de dados, certo? Então é para isso, é isso que vai fazer, vai trazer esse benefício para nós. A gente vai poder testar a nossa aplicação sem necessariamente utilizar alguns recursos. A gente pode simular esses recursos, certo? No nosso projeto lá a gente podia aplicar testes normalmente, pessoal. A gente podia criar uma classe para simular repository, a gente podia criar uma classe para simular e-mail tranquilamente. Se a gente fosse criar um teste, a gente iria testar a nossa camada de domínio, verificar se ele retornou true ou false, certo? Sem necessariamente utilizar o banco de dados ou realmente enviar um e-mail. Então, galera, esse daqui é um projeto que eu queria mostrar a vocês, tá? De uma outra forma de implementar a arquitetura limpa, tá certo que eu estou ferindo alguns princípios, mas eu quero que vocês consigam entender que é dinâmico, tá? Então, é isso. E voltando aqui, pessoal, para nosso projeto, né, que está finalizado, tá? O que eu poderia ainda fazer se eu quisesse? Galera, isso aqui eu poderia jogar para uma outra classe, tá? Aqui dentro eu chamaria essa outra classe porque ela faria parte do meu domínio e eu só enviaria as dependências dela. Nesse caso aqui, se eu tivesse uma outra classe aqui para exclusivamente enviar o e-mail, qual a dependência dela, galera? O input data, certo? E realmente a classe de envio de e-mail. Seriam essas duas dependências. Outro detalhe, eu estou fazendo aqui os estados de Ceará e Bahia, e caso não for nenhum desses aqui, eu estou passando uma mensagem padrão. Galera, isso aqui é um exemplo, acho que no começo a gente tinha if else, se eu não estiver enganado, um switch, no começo do nosso projeto, eu fui melhorando. Existe um padrão de projeto, tá? Não é um padrão arquitetural, um padrão de projeto, que se chama Chain of Responsibility, que é justamente nos ajuda em relação a esses ifs. Por exemplo, digamos que caso ele tivesse selecionado o estado do Ceará, eu tivesse, por exemplo, um e-mail personalizado, não só a mensagem, mas a imagem ou algo do tipo, eu poderia utilizar esse padrão de projeto para isso, tá? Eu não vou me aprofundar aqui em relação a isso, espero que vocês pesquisem esse padrão, ou espero realmente também trazer um conteúdo sobre ele futuramente. Mas eu gostaria de dizer para vocês que a gente pode sim melhorar isso aqui, tá? A gente pode melhorar isso aqui tranquilamente. Bom, pessoal, agora a gente vai fazer aqui uma revisão de tudo que a gente viu até agora, tá? Vamos lá. A gente começou, galera, com uma aplicação com um código bem ruim, tá? Então, esse diagrama aqui vai representar mais ou menos, tá? O que a gente viu até agora. A gente tinha aqui a nossa view, certo? Onde a view é a camada, tá, pessoal? Onde nós tínhamos aqui um subscription form aqui, tá? Que enviava os dados para ele mesmo. Então aqui nós tínhamos o validate, nós tínhamos o método save, nós tínhamos o método send email que utilizava essa biblioteca externa aqui, tá? Simulando. Nós vamos ter aqui, galera, um código em um arquivo único, certo? Um único arquivo ali, ou seja, o código misturado. Como a gente pode ver, nós tivemos ali o nosso controller, nossa model e a nossa view num arquivo só, tá? A gente vai ter baixa manutenibilidade, tá? A gente vai ter muita responsabilidade em um lugar só. A gente não vai conseguir testar isso aqui, pessoal, tá? Pelo menos não com teste unitário. A gente não tem uma confiabilidade nesse software. A gente não tem um reuso. E uma sigla que eu vi recentemente, galera, é a SFA, né? Single File Application. Então é uma aplicação em um arquivo único, certo? Então, galera,
se duas pessoas, três pessoas estivessem manipulando esse mesmo arquivo, claro que eu estou supondo aqui que vocês estejam utilizando controle de versão, né? Como é que eu posso dizer aqui para vocês? É, Na hora de que vocês forem fazer o merge desse arquivo, galera, o que ia dar de conflito não ia ser brincadeira, tá? Então a gente começou a melhorar a estrutura do código, né? A gente começou a fazer pequenas divisões, né? A gente tem a nossa view ainda, que envia para ela mesmo, porém a gente está fazendo chamada em arquivos separados, né? O nosso subscription, nós já temos a nossa conexão com o banco de dados e o nosso e-mail. Aqui a gente tem uma baixa divisão de responsabilidades, tá? Nós continuamos com baixa manutenibilidade, nós continuamos com muita responsabilidade na nossa classe de subscription. Nós temos aqui baixa confiabilidade, baixa testabilidade e baixo reuso. Por que baixo reuso? Novamente, apesar de a gente ter um uso aqui, o acoplamento tá grande, tá, pessoal? A gente não vai conseguir utilizar esse subscription aqui separado ou algo do tipo. Aí a gente evoluiu o nosso código novamente e nós utilizamos aqui o padrão MVC, né? O padrão MVC aqui, galera, ele serviu para a gente dividir as nossas responsabilidades, né? Nós temos agora uma camada de view, nós temos uma camada de controller e nós temos uma camada de model. Ou seja, a nossa view vai fazer a chamada para o nosso controller, que vai fazer a chamada para a nossa model vai utilizar ali e vai retornar para o nosso controller, que vai retornar para a nossa view. Nós vamos ter um código muito mais organizado, certo? A gente vai ter um problema aqui que a nossa camada model vai ter muita responsabilidade, como a gente viu, certo? Mas as responsabilidades nessa camada vão ser mínimas, né? Como a gente já viu realmente que a nossa model ficou inchada, tinha muita responsabilidade nela, não era só regra de negócio. E um adendo aqui, pessoal, novamente eu falei já sobre isso, mas tem gente que acha que a camada model é somente manipulação de banco de dados, o que é uma compreensão errada dessa camada. Essa camada é regra de negócio, não banco de dados, tá? Então é isso. A gente continuou evoluindo nosso código. A gente utilizou serviços, certo? Para fazer isso. A gente tem a nossa view, o nosso controller, a nossa model, que ela faz uso de serviço. Pessoal, é importante notar aqui, ó, que a gente começa de cima. A gente vem para o nosso controller, nossa model, vem para o nosso serviço, nossa model para o nosso controller, para a nossa view. Então, galera, é uma visão top-down, certo? A gente está de cima para baixo. A gente aqui tem uma maior divisão de responsabilidades, a gente tem um maior uso das partes do nosso sistema, a gente vai conseguir substituir o nosso sistema, certo? Os componentes aqui. Pessoal, a gente vai ver agora a Clean Architecture, mas antes disso, a gente poderia fazer pequenas adaptações nesse padrão aqui, tá? Ao invés de a nossa subscription utilizar diretamente os nossos serviços aqui, a gente podia no nosso controller passar esses serviços aqui como dependência, tá? Então você não precisa seguir a arquitetura limpa, como é que eu posso dizer aqui para vocês? Seguir a regra, a arquitetura limpa, né? A gente pode adaptar as nossas arquiteturas aqui. Como eu mostrei para vocês, tem vezes que eu só isolo realmente o meu domínio, certo? E agora a gente vai para nossa arquitetura limpa, né? Então, pessoal, começando aqui pelo nosso domínio, né? A gente tem o nosso subscription, que depende de um input boundary, que depende de uma classe de validação, que depende de uma subscription repository, e aqui eu coloquei uma classe de saída, certo? Então, a gente vai encapsular uma resposta nesse output boundary. A nossa camada de aplicação, galera, o nosso subscription repository aqui faz uso do input boundary, tá? Ele implementa esse input boundary no domínio, ele utiliza o meu presenter, que depende do nosso view loader, certo? Nós temos aqui a nossa conexão, o nosso controller recebe essa conexão com o nosso repository, depende dela. Eu até esqueci de fazer a ligação aqui do subscription controller com o repository. E nós temos a nossa camada aqui de infraestrutura, que vai estender toda aqui do nossa aplicação, vai implementar aqui também que o nosso domínio precisa, e a nossa view aqui que vai fazer a ligação com nossa infraestrutura, certo? Então, pessoal, a gente pôde ver aqui um desenho assim, uma representação, certo, do que a gente fez. Obviamente que aqui eu modifiquei algumas coisas, certo? Mas eu gostaria de mostrar para vocês, né, todo o percurso que a gente fez.
desde o começo lá do primeiro vídeo, quando eu apresentei o projeto, apresentei que ele estava mal formulado, mal desenvolvido. A gente foi evoluindo ele aos poucos até chegar na implementação, na adoção da arquitetura limpa, os seus conceitos, a estrutura bem parecida, certo? Bem próximo do que eu realmente vejo a galera utilizando, tá? Obviamente que a minha implementação pode ter sido diferente de uma ou outra implementação que existe por aí, tá? Como eu falei, a arquitetura é algo dinâmico. Eu não preciso seguir exatamente a mesma regra que todas as pessoas, tá? Eu posso adaptar o meu projeto para uma ou outra implementação, tá bom? Mas galera, basicamente é isso aqui. Basicamente é isso aqui. A gente conseguiu desenvolver uma aplicação bem simples de inscrição, tá? A gente conseguiu com esse sistema implementar MVC, utilizar serviços, implementar arquitetura limpa, certo? A gente conseguiu ver uma série de coisas no desenvolvimento de software com uma aplicação que vocês podem ver que é uma aplicação bem simples, não tem muita complexidade. Eu não adicionei complexidade a mais, tá? Pessoal, então, por esse vídeo é só. A gente ainda vai ter mais um vídeo pela frente, certo? E vejo vocês nele. Até mais.